Aleluia. É um prazer imenso estar aqui com os irmãos novamente e me sinto honrado quando sou convidado para partilhar com vocês da comunhão e também juntos buscarmos na palavra do Senhor algo que acrescenta sobre a nossa caminhada, acrescenta algo sobre nossa jornada. Antes de entrar propriamente na palavra, eu gostaria de apresentar também para os irmãos o Henrique. Por gentileza, fica de pé. Henrique veio conosco, um irmão muito amado. É um diácono lá na igreja em Niterói, e eu disse que ele é o melhor, porque ele é o único. E eu falei, se surgir outro, você vai ser o segundo. Porque, como servo, tem que ser por em último, né? Então, segundo. Se tiver um terceiro, ele tem que ser o terceiro. Para ser o melhor, tem que ser o segundo. Para ser o melhor, tem que ser o último. Ele tem esse espírito de serviço. Ele deu um testemunho. Recomendo que os irmãos que não estiveram lá, fiquei sabendo pelo Márcio que vocês vão colocar no YouTube o testemunho dele. Então, os irmãos podem ouvir que vale a pena, que é um testemunho extremamente edificante. Vai estar no YouTube. Esses dias foram muito abençoados. Deus trouxe uma palavra sobre família, mais ou menos como alguns ouviram, foi um pouco mais teológica, como disse o Ottokar, pediu que fosse, mas tocasse mais na problemática do relacionamento entre homem e mulher, entre o casamento, e se deve haver divórcio, se devemos casar segunda vez. Às vezes nós, como pastores, temos a missão de pastorear pessoas que são pregadas do Evangelho e vêm com esses problemas. Não porque entre nós haja esse problema, mas muitos do mundo. Então, às vezes, precisam ter posições muito claras de como devemos agir. E, surpreendentemente, o que me tocou nesses dias foi que deixamos a última reunião para que os irmãos fizessem perguntas. E eu estava até um pouco preocupada, porque esse tema gera muitas dúvidas, muitos problemas, muitas perguntas. E sugerimos que os irmãos escrevessem no papel para que essas perguntas fossem respondidas. No início da última reunião, o Ottokar perguntou, já te entregaram os papeizinhos? Eu disse, nenhum papel. Depois abrimos para perguntas e ninguém tinha pergunta nenhuma. Então vocês veem que Deus deve ter falado alguma coisa para eles, porque ninguém tinha pergunta nenhuma. E percebemos que os irmãos saíram de lá com uma só convicção, saíram lá entendendo a palavra do Senhor e foram para suas casas, alguns deles já foram, e saímos de lá com uma aliança, com um compromisso de pregar isso, ensinar isso, viver isso nas comunidades que eles representam, que são pastores. Até a hora do almoço eu não tinha uma palavra que eu ia ministrar aqui. Orei, Senhor, o que devo falar para esses irmãos à noite? Na hora do almoço, por volta, almocei tarde, lá pelas 3 horas, o Senhor me disse, falem com eles sobre entrando no descanso do Senhor. Vamos falar sobre descanso. E a palavra vai nos ajudar a entender que muitos de nós estamos agitados, ansiosos, preocupados, tensos. Uma palavra muito comum em nossos dias é ansiedade, estresse, e alguns, num estado mais grave, depressão, deprimidos. É uma contradição nós sermos homens e mulheres de Deus e ficarmos deprimidos. Ainda que a Bíblia fala de um profeta que ficou deprimido, Elias. Pediu para morrer. Quem está deprimido é ruim porque quer morrer, não tem mais prazer na vida. Então nós temos que saber como entrar no descanso do Senhor. Alguns não entraram ainda. E o convite da palavra é que entremos. Então, como é que eu faço para entrar nesse descanso? Então, vamos ler de imediato Hebreus capítulo 4, versículos 1, nós vamos ler até o versículo 11. Temamos, portanto,
que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus do sétimo dia de todas as suas obras que fizera, e novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vamos ler até o versículo 6. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus enquanto as suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Versículo 30 do capítulo 11. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída como os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que mais direi ainda, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam as bocas dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitaram seu resgate para obter superior ressurreição. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó. Finalmente, mais um texto, Efésios, capítulo 2, começando do versículo 1 até o versículo 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos os vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Temos recebido muita ministração, muito ensino, especialmente sobre o aspecto da nossa necessidade de submeter-nos ao governo de Cristo sobre nossas vidas. Os jovens vão reunir amanhã, né? E vão estudar sobre governo de Cristo, sobre o senhorio de Cristo. Mas tenho percebido hoje na igreja que falamos pouco sobre o viver pela fé. E eu quero dizer, como introdução, que a fé é essencial, indispensável para a nossa caminhada. Quero chamar a atenção de vocês que nesse capítulo 4 de Hebreus fala dos dois elementos. Mas o primeiro elemento que é mencionado, que eles não receberam a palavra que ouviram pela fé. E logo a seguir, fala de desobediência. O que deve vir primeiro? Fé ou obediência? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e diz: sai do meio da tua parentela para uma terra que mostrarei. Nós falamos que Abraão é o pai da fé. O que veio primeiro? A fé ou obediência? Porque tem uma ordem embutida nisso. Sai. Uma ordem, imperativo. E diz que ele saiu. Mas ele obedeceu primeiro ou creu primeiro? O que vocês acham? Creu primeiro, senão ele não saía. Eu quero chamar a atenção de vocês que a obediência é filha da fé. Se você crê, você obedece. Se você não crê, você não obedece. Esse texto aqui faz menção de um povo que foi liberto do Egito, que viu as obras poderosas de Deus, está falando dos israelitas, e usando o que aconteceu com eles como uma referência para nós hoje, a igreja, hoje. Inclusive o texto chama atenção para isso, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje. E fala de um segundo descanso. O descanso prometido para os israelitas era sair do Egito, da escravidão, do sofrimento e entrar numa terra que mana leite e mel. E lá eles iam descansar. Lá eles deixariam de ser escravos, seriam homens livres para adorar a Deus, para servi-lo, e era um lugar de descanso. Só que esse texto cita, com muita propriedade, que há um outro descanso. Além do descanso prometido na terra de Canaã, há um outro descanso. E nós podemos até equivocadamente pensar que esse outro descanso, nós já sabemos que ele existe. É o céu. Eu estou indo para lá, lá eu vou descansar. E é sobre isso que eu quero falar. Não está falando do céu. Está falando de um descanso aqui, que todos nós deveríamos ou devemos entrar. Aqui agora é hoje, é um descanso prometido para hoje. Mas da mesma maneira que foi prometida para eles, estabelece um paralelo, um link, né, entre a experiência deles e a nossa, que é possível também fracassarmos e não conseguirmos entrar nesse lugar de descanso. Que vem a ser esse descanso? Como é possível descansar no meio de tanto conflito, de tanta tribulação, no meio de tantas demandas, de tanta ansiedade, que esse mundo que nos rodeia nos aflige? Problemas de dinheiro, problemas de relacionamento, problemas de filho, problemas de emprego, problemas de condução, de trânsito,
Tantos problemas. Então nós achamos normal ficarmos ansiosos, perturbados, inquietos, nervosos, tensos. Então entendam bem que a palavra descanso aqui é descanso profundo. Me lembro de Juan Carlos Ortiz ministrando há muitos anos, até a Rita fez menção a isso essa semana, ele ministrando sobre descanso, e para ilustrar o descanso, sabe o que ele fez? Eu não vou fazer isso aqui porque os irmãos vão até talvez, eu não quero sujar minha roupa, né? Ele deitou no chão e ficou deitadinho e disse: descanso é isso. O texto aqui vai falar de Jesus, fala de Jesus que ele descansou depois de completar a sua obra. Ele descansou da mesma maneira que Deus Pai descansou depois de ter feito a criação. No 7º dia ele descansou. A palavra que eu quero trazer para os irmãos fala de fé, só que é uma fé dinâmica. Vamos chamar uma fé que funciona. É a única maneira de entrar nesse descanso. Toda vez que falamos de fé, pensamos naquela fé que já tivemos, que já manifestamos lá atrás, a fé salvadora. Já cremos em Cristo, cremos no Evangelho, então já acabou. Só que esquecemos que a caminhada que devemos fazer é: o justo vive pela fé. E o texto citado é de Abacuque, de fé em fé. A fé que você usou ontem não serve para hoje. Hoje vão surgir novos desafios, vão surgir novas situações, e você tem que crer também. E o que é fé? Que fé é essa que está sendo demandada de nós? Então eu quero fazer aqui 4 colocações, há 4 níveis de fé. Primeiro a fé do pagão, depois a fé dos demônios, depois a fé dos apóstolos e depois a fé salvadora. São diferentes. Qual é a fé do pagão? O pagão crê. Se você perguntar a qualquer pessoa aí na rua se ele crê em Deus, o que eles vão responder? Não importa a religião dele. Raramente vão encontrar um que vai falar que Deus é uma força, que Deus é uma coisa da natureza. Não, ele sabe que é um ser. Ele fala: eu creio em Deus. E às vezes até nos confundimos. Ele crê em Deus, como é que eu vou pregar sobre fé? Como é que eu vou falar de Jesus se ele já crê? Pergunta quem é Jesus. Pega um passante aí, ele vai dizer: é o Filho de Deus. Como foi que ele morreu? Ele disse: na cruz. Ele sabe. E agora? A fé dos pagãos crê que Deus existe e que Ele é justo e retribui aos bons e pune os maus. Até aí vai a fé dos pagãos. Tem uma fé que é superior à fé dos pagãos. Surpreendentemente, a Bíblia ensina isso. É a fé dos demônios. Eles creem mais do que o pagão. Eles não só creem que Deus existe, mas diz a Bíblia que você crê que Deus existe e faz bem, porque os demônios creem e tremem. Quando Jesus chegou lá para o Gadareno, endemoniado, o que o Gadareno fez? Chamou ele de Filho de Deus. Prostrando, diz que o adorou, pediu permissão para entrar nos porcos, obedecendo a Jesus. Vieste para perder-nos antes do tempo? Observem que os demônios sabem mais do que o pagão. Sabe uma coisa que os pagãos não declaram? Sabe que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus que se fez carne. Uma fé maior. Identificam Jesus. Sabe quem é Jesus? Tremem diante de Jesus. Nem por isso eles são salvos. Diz que a fé que devemos ter, diz Tiago, tem que ser acima da fé dos demônios. Aí tem a fé dos apóstolos. Nós sempre reverenciamos os apóstolos, devemos fazê-lo. Mas eu estou falando dos apóstolos nos dias de Jesus. Vocês vão saber que a fé deles era muito, muito insignificante. Era uma fé insuficiente. Vou provar-lhes isso. Uma semana antes, Jesus já dirigindo-se a Jerusalém e dizendo repetidas vezes: é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém, seja entregue na mão dos pecadores, seja morto, sepultado, e ao 3º dia ressuscita dentro dos mortos. Ele está pregando o Evangelho para os seus próprios discípulos chegados. Pedro, reverentemente, sempre toma a iniciativa, né? Chama Jesus à parte para não dar uma bronca nele, não exortá-lo na frente dos outros, é vergonhoso. Chama ele à parte
e diz: Mestre, por que estás dizendo que vai a Jerusalém para morrer? Que bobagem é essa? Não faça isso, é só não ir para Jerusalém, vamos mudar o caminho, vamos para outro lugar, vamos para Cafarnaum, tem muita coisa ainda para fazer. Não vá a Jerusalém, quer dizer, você está indo em direção à morte. Poupa-te! Olha a fé do Pedro, onde vai? Ele entendia a necessidade da cruz? Não. A salvação que ele esperava ter em Cristo ou no Messias dependia da cruz? Não. Pedro entendia o Evangelho? Não. Entendia. Não entendeu. Sabia que Jesus era o Senhor? Disse que não tinha dúvida. Sabia que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo? Ele declarou isso. És o Cristo, Filho do Deus vivo. Sabia tudo isso. Tinha fé em Jesus? Claro. Desde o primeiro dia que André, seu irmão, o levou para lá. Mas ele não percebia que para ele ser redimido, para ele ser salvo dos seus pecados, havia necessidade que o Cordeiro de Deus que anunciou João fosse morto, fosse crucificado. Essa era a fé dos apóstolos até o dia que isso mudou. Quando foi? Ressurreição. Ressurreição fez toda a diferença. Por isso que na pregação do Evangelho não pode faltar ressurreição. Devemos anunciar a ressurreição de Cristo. Fé dos apóstolos é menor do que a fé que temos hoje. Você é bem-aventurado porque você tem uma fé que é maior que a fé dos pagãos, maior que a fé dos demônios, maior que a fé dos apóstolos antes de Pentecostes. Pedro só entendeu pós-Pentecostes. Aí quando ele prega o Evangelho, você percebe que ele entendeu a necessidade da cruz. Você percebe que ele entendeu a ressurreição. Você percebe que ele entendeu que Jesus foi exaltado e foi feito Senhor e Cristo. Isso é importante. Mas antes, não entendiam nem ele nem os outros. A prova disso é quando você lê os 2 discípulos de Emaús. Mesma coisa. Eles sabiam que Jesus tinha morrido e estavam acabrunhados, tristes. Não eram discípulos qualquer. Eram discípulos ligados aos 12. Eles eram discípulos de alguém lá. Porque quando eles viram, Jesus se revelou para eles, voltaram correndo e procuraram os 12 para falar. Então eles eram do círculo de relacionamento dos 12, para falar que tinham visto Jesus. E no caminho, Jesus tem que chamar a atenção deles, e eles falaram: por que vocês estão tristes, cabisbaixos? Não, você não está vendo Jerusalém também? Você não soube o que aconteceu lá? Eles sabiam o que tinha acontecido, a morte de Cristo. Tão feliz com a morte de Cristo? Não, muito triste. Mataram o nosso Messias, mataram o nosso Mestre, mataram, lamentando. E às vezes a gente lê essa passagem e não percebe a gravidade do que eles estão falando. Aí Jesus diz: ó nécios e tardios de coração, para entender o que os profetas falaram a respeito do Messias. Aí, começando por Moisés, passa por todos os profetas, mostrando a necessidade dele encarnar, se fazer homem e morrer na cruz. Entendo isso, é importante. Aí eles conversando com Jesus, dizem: e estão dizendo que ele ressuscitou? Estão dizendo. Eles já sabiam até da ressurreição e acreditaram, creram nisso? Não creram, por isso estavam tristes. 2 mulheres foram lá, sabiam detalhes do que tinha acontecido. 2 mulheres foram lá, eu não cito o nome delas, mas sabemos a quem está se referindo, foram lá e disse que só encontraram os lençóis. Aí 2 discípulos, ele cita Pedro e João, foram lá e confirmaram isso. Estão dizendo aí. O que estavam evidenciando? Falta de fé, não creram. Não creram, nem na necessidade da morte. Não creram por que Jesus morreu. Para eles, eles estão declarando que morreu em vão. Morreu como um acidente de percurso. Lamentamos. E Jesus ressuscitou. Eles não criam na ressurreição de Cristo. Até Jesus se manifestar. Quando se manifesta, ao partir do pão, eles seguramente identificaram Jesus porque viram as marcas da cruz. Ele vai ter essas marcas por toda a eternidade. Aí viram e creram. Imediatamente ele desapareceu. Aí entrou fé no coração deles. Ele está vivo.
Pedro passou a crer em Jesus quando viu o lençol. Jesus não estava mais lá. Então ele ressuscitou mesmo. Aí que ele vai lembrar das palavras de Jesus. Falou mais de uma vez, muitas e muitas vezes. Os profetas falaram. Mesmo assim não creram. Observe que crer é um negócio muito sério. Gente muito próxima de Jesus, que anda com Jesus, que viu tudo, não creram talvez na coisa mais importante. Sua morte e ressurreição e exaltação. A fé que estou falando, amados, é uma fé, então, não só salvadora, mas há uma demanda de uma fé que funcione todos os dias. Aqui está a diferença. Essa fé que funciona, nós não somos muito ensinados a respeito dela. Nós pensamos na fé quando surge uma situação de doença grave. Um irmão com câncer, citou de uma menininha aqui, uma menina, um menino, com câncer, ou com tumor, nem falou câncer, mas falou tumor no cérebro. Fiquei sabendo que tem um irmão que está com tumor aqui, que está buscando cura no Senhor. Então nessa hora achamos que temos que exercitar a fé. Correto? Seja aquele quem ora, ou seja aquele que está pedindo a cura. Pois a fé não é para usar somente nessas ocasiões. É para usar a fé 24 horas por dia. Uma total, a gente fala tanto em dependência de Deus, pois não há dependência de Deus se não for pela fé. A dependência não vem pela obediência, como podemos pensar. A fé vem, e é interessante esse texto de Hebreus que lemos, 11:6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Se é impossível, por que não trocou essa palavra sem fé é impossível para a palavra obediência? Não seria mais interessante? Sem obediência é impossível agradar a Deus. Por que há uma ênfase na fé? Abro um parêntese. Foi uma descoberta que não faz muitos anos que eu fiz. Para mim, fé e obediência eram tão importantes, eram duas faces, sempre ensinei isso, duas faces de uma mesma moeda. De um lado, fé, do outro lado, obediência. Mas um dia me deu o trabalho de pesquisar. E fácil de fazer essa pesquisa. Desafio vocês a fazerem. Pega uma Bíblia online e vê quantas vezes aparece a palavra fé no Novo Testamento. A pergunta que eu fiz para mim mesmo foi, o que os apóstolos pregavam? O que Jesus pregava? Mais sobre fé ou mais sobre obediência? O que vocês acham? Achei que havia um equilíbrio. Prega mais Jesus como Salvador ou Jesus como Senhor? Seguramente como Senhor tem mais. Salvador um pouquinho. Qual é a ênfase? É mais no querigma, que é o que ele fez por nós, ou mais no didaquê? Pelas nossas ênfases no Evangelho do Reino, achamos que é o didaquê é mais importante. A obediência é mais importante que a fé. Aí vem a pergunta, o que vem primeiro, a fé ou a obediência? Paulo diz em Romanos 1:5-16, capítulo 16, fala assim, a obediência que procede da fé. Se você não crê, você não obedece. Bonhoeffer diz, todo aquele que crê obedece, todo que obedece é porque crê. Olha a afirmação, vou repetir de novo. Todo aquele que crê, obedece. E todo que obedece é porque crê. O que vem primeiro? A fé, o crer. Aí eu fui fazer essa pesquisa. Façam como eu fiz. Façam como os de Tessalônica, vai examinar de fato se as coisas são assim mesmo, né? De Tessalônica, não, os de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica. E examinem, pesquisem. E ao pesquisar, quase caí da cadeira. Apareceu a palavra crer, também de João, que é uma tradução de pistis, que é fé, e a palavra fé. Fé e crer, 239 vezes, se eu não me engano. Aí peguei a palavra obediência e peguei o verbo obedecer. A surpresa, falei, deve ser mais ou empatar. 22 vezes somente. Então o que os apóstolos pregavam? Mas sobre fé. Por isso que Jesus pregava mais. Sobre fé. Não que Jesus não falava de obediência, me chamais Senhor, Senhor, falamos isso no retiro, né? E não fazeis o que eu vos mando, falamos aqui hoje de manhã.
me chamais Senhor? Jesus fala de obediência. Eu sou o Senhor. Se não fizer o que eu vos mando, né? Manda ensinar, fazer discípulos. Jesus demanda submissão. Mas o que ele falou mais? De obediência, de submissão ou de fé? Por isso que todo relacionamento ele falou assim, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. Se creres para Marta e Maria, verás a glória de Deus. Não diz nesse contexto, está impróprio dizer, se obedeceres, verás a glória. Se creres. Então uma fé que funciona é uma fé que crê. Para entendermos isso melhor, é necessário explicar uma coisa que é muito importante. Nós somos um ser tripartido. Somos diferentes dos anjos. Somos diferentes de toda criatura que Deus fez no universo. Nós temos um corpo, 1 Tessalonicenses 5:23. Deus vos santifica em tudo, vosso corpo, alma e espírito. Ok? Corpo, alma e espírito. O corpo físico existe para comunicação, para relacionamento com o mundo físico. Nós nos relacionamos com o mundo físico através do nosso corpo. Os anjos, mesmo estando cheios de anjos aqui na congregação, eles não falam conosco, não ouvimos as vozes dele. Eles podem, através, nos ouvir, né? Capacidade dele, mas nós não ouvimos eles. Eles são invisíveis, não são físicos. Nós não. Só que o corpo tem uma linguagem, é importante entendermos isso, tem uma linguagem no corpo que faz o corpo se comunicar, faz um corpo interagir com outro corpo. E como é que é essa comunicação corpórea? A audição, eu estou me comunicando com vocês, falando e vocês estão ouvindo. Então, os 5 sentidos. Audição, olfato, dá para sentir cheiro, se algum irmão está perfumado ou não está perfumado, né? Se tomou banho ou não tomou banho. O cheirinho, né? Comida, estou fazendo a comida. Se a comida está agradável, o sabor, pelo cheiro. Põe uma venda nos teus olhos, coloque uma pitada de sal. O que você está sentindo? Gosto do quê? Sal. Tira o sal, põe açúcar. Então você tem percepção através dos sentidos. Você tem ouvido, você tem olfato, você tem paladar e tem tato. Tato. Toca, você sente. Então os 5 sentidos são a linguagem do corpo. Mas nós não somos só corpo, nós somos alma. A alma tem 3 elementos na alma. Intelecto, ou razão, vontade e sentimentos, ou emoção. Emoção, vontade e intelecto, ou razão. A Bíblia chama essa capacidade da alma, a Bíblia trata, ao invés de tratar muito, ela trata da vontade ou tratar do sentimento, ela fala da mente. Mente, usa muito a palavra mente em grego, nous. Mente. Essa é a alma, a sede da alma é a mente humana. Sede dos pensamentos, da volição e dos sentimentos. Isso é alma. Deus soprou na narina de Adão e ele tornou alma vivente. Só que essa alma não difere muito, a não ser na capacidade intelectual dos animais. Animais têm alma, o cachorro tem alma. O cachorro tem inteligência, você pode ensinar coisas para ele. Ele tem os 5 sentidos também, alguns mais apurados que o nosso. Deles olfato, a audição deles são muito boas. E ele tem sentimento. Meus cachorros, quando eu viajo, eles ficam, eu e minha esposa, mesmo dando comida para eles, não comem. Eles sabem, têm uma percepção da alma, não é do corpo deles. Que os donos dele viajaram, que abandonaram eles. A sensação deles deve ser muito ruim. Foram embora. E quando nós chegamos, ele ouve o barulho do carro de longe. E já ficam latindo todos os dois. Tem 2 cachorros, um pastor alemão e um poodle, mestiço. Mas gritam, choram desesperadamente. E minha esposa até diz assim, vai lá, faz um carinho neles. Estão desesperados para receber carinho. Sentimentos. Saudades. São sentimentos humanos que os animais também possuem. Mas nós, como seres humanos que somos diferentes
dos animais. Temos um elemento que nenhum animal tem. O que é? O espírito. Não está falando do Espírito Santo, está falando do espírito do homem. Mas qual a linguagem da mente? Assim como o corpo tem uma linguagem dos sentidos, a mente tem uma linguagem própria dela. A alma tem uma linguagem. A mente tem uma linguagem. Qual é a linguagem da mente? Lógica. Nossa mente funciona baseado na lei da lógica. Eu digo 2 e 2 são 5. A mente de vocês todos rejeita essa afirmação por ser absurda. Nós pensamos sempre baseado na lógica, até porque o diabo, para nos enganar, tem que vir com uma lógica, tem que nos confundir. A mente pensa com lógica. Se eu disser para vocês, aqui está uma Bíblia, um livro, né? Eu vou soltar esse livro aqui, ele vai sair voando. Vocês falam, não vai acontecer isso não. Por quê? Não é lógico. A lógica é que tem uma força de gravidade que vai atrair, vocês já sabem disso. Então, quando eu faço afirmações que a mente humana não aceita como verdade, ela rejeita. É ilógico, é absurdo. O oposto de lógico é absurdo. Tudo que é absurdo a mente rejeita. Observe agora onde vai entrar a fé. Porque eu estou falando para vocês perceberem onde entra a fé nessa história toda. A fé é uma coisa do espírito. Não é da alma, não é da lógica, não é dos sentidos, não é do corpo. Quando alguém diz assim, tinha um discípulo lá no Rio que dizia assim, se eu ver Deus, eu creio nele. O que significa isso? Ele está pedindo para Deus se materializar, ou de alguma forma manifestar fisicamente aos sentidos dele. Se eu ver Deus, ver está falando de visão. Ou se eu ouvir a voz de Deus audível no meu ouvido, eu vou crer. Só que é aí que está o nosso problema. Deus não fala ao meu corpo, Deus não fala na minha mente, na minha alma. O veículo de comunicação entre eu e Deus e eu é através do meu espírito. E tem uma linguagem do espírito, assim como tem a linguagem do corpo, que são os sentidos, tem uma linguagem da mente, que é a lógica, tem uma linguagem do espírito. Qual é essa linguagem? Qual é? A fé. Aí vocês vão entender a afirmação do autor. Sem fé é impossível. Impossível o quê? Desagradar a Deus. Sem fé é impossível você chegar a Deus, tocar em Deus, perceber Deus. Porque a linguagem do Espírito é fé. Fé. Se creres, mulher, verás a glória de Deus. Muita coisa não acontece porque não cremos. Então vocês veem a importância de crer. E esse texto que lemos aqui diz que pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Como é que a muralha caiu? Claro que houve também obediência, porque disseram, se vocês vão dar 7 voltas, sempre andam juntos, fé e obediência. 7 voltas, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. E no final da 7ª volta daquele dia, do 7º dia, vocês vão gritar todos em uníssono. Uma só vez, toquem as trombetas e dão um grito. Alguns dizem equivocadamente que eles tocaram a trombeta e gritaram e produziu ultrassom. E as muralhas caíram por causa do ultrassom. Não tem nada a ver, meus irmãos. Gritaram e as muralhas caíram. Muralhas que passavam a carruagem por cima do muro tão largo que era. Muros altos, muralhas muito altas, metros e metros, 30 metros de altura. Não tocaram na muralha, mas creram pela fé. Eu estou falando dessa fé. A fé que faz acontecer coisas. Que coisas? Trazer à existência as coisas invisíveis. Em outras palavras, há algo no mundo espiritual. Venha o teu reino, portanto, é trazer o céu para a terra. Trazer os poderes que há no céu para a terra. Mas só vem, só funciona se tu creres. Se tu não crer, não acontece nada. Às vezes a gente dá até importância, coloca um peso exagerado, equivocado na oração. Diz, Elias orou e não choveu. Isso é verdade.
Mas Elias orou e voltou a chover. Será que foi só isso? Se não, está resolvido todo o nosso problema. Basta orar. É assim que acontece? Por que algumas orações são ouvidas por Deus e outras não? Arrumamos uma série de explicações. Uma delas talvez ele está orando errado, está pedindo uma coisa contra a vontade de Deus. Quem sabe ele está orando, está em pecado, ou Deus está aborrecido com ele. A oração de Elias era oração baseada na fé. Sem fé, não adianta orar. Não adianta. Sem fé não adianta pregar o evangelho. Não funciona. Sem fé não adianta orar por um enfermo. E o enfermo não é curado, diz, ele não creu. Bota a culpa todo no coitado do enfermo. Quem ora tem que crer. Paulo olhou o coxo e disse que vendo que ele tinha fé para ser curado, ordenou, e ele foi curado. O Elias, vou provar para vocês que Elias creu. Ele começa a orar, uma vez. 3 anos e meio não chovia. Aí ele orou, uma vez. Mandou o discípulo dele lá fora dar uma olhada. Olhou, nada. Tem alguma nuvem lá? Não tem nenhuma. Orou de novo. Mandou olhar de novo. Voltou e foi assim 7 vezes. Aí o discípulo, na 7ª vez, voltou e disse, olha, tem lá no horizonte, lá longe, uma nuvem, mas do tamanho de uma mão. Quer ver a fé em ação? Ele sai do quarto, não precisa orar mais. Chega para o rei Acabe e diz, entra no teu carro, você não trouxe guarda-chuva, né? Você achou que não ia chover? Vai rápido para casa porque você vai tomar um banho no meio do caminho. E foi o que aconteceu. Choveu. Isso é fé. Fé. Lemos aqui que os amigos de Daniel foram salvos da muralha. Por que eles foram salvos? Porque creram. Da fornalha, da muralha não, da fornalha. Mas obrigado, Thelma. É a idade. Daniel na cova dos leões, pela fé. Fé que funciona. Uma fé que o justo tem que ter. O justo vive pela fé. De fé em fé. Por quê? Cada passo que eu der tem que ser um passo de fé. E se eu não estou discernindo com a vontade de Deus, não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, o que é para fazer? Nada. Pare imediatamente. Deus não quer que você ande no escuro. Você tem que enxergar onde está pisando. E ter certeza, convicção, que é a vontade de Deus. Se alguém chegar para fazer uma coisa lícita, eu quero casar com fulano, os jovens que estão aqui me ouvindo, eu quero casar com fulana, mas estou em dúvida se é da vontade de Deus. O que deve fazer? Casar no mês seguinte. Não case. Por que não casar? Não é lícito casar? Claro que é. Mas você não tem fé. Tem? Não. E tudo que não provém de fé, aí está o problema. É o quê? Complete a frase. É pecado. Pecamos por não crer. Esse é o problema. Então eu tenho que crer sempre em tudo que faço, porque se eu não crer, nisso está pecando. Ninguém vai me procurar a mim ou qualquer um dos pastores aqui para perguntar se é lícito comer alface. Ninguém vai perguntar isso. Tu sabe comer alface não é problema, não é pecado. É lícito comer chocolate, ou melhor, sorvete de chocolate da Que Bom? Não é claro que não. Ninguém vai perguntar. Mas ele fala assim, é lícito fumar um cigarrinho? Não tem nada na Bíblia contra o cigarro, é escrito aqui. Mas só o fato de estar em dúvida, tudo que tiver dúvida, não faça. Romanos 14:5 diz assim, cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Mas a coisa não para aí. Ainda não entramos no descanso. Eu só estou mostrando o caminho para descansar. Tem que ter fé e obediência. Qual é o descanso? O texto de Efésios vai nos ajudar. Fala que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E fala de que Jesus assentou-se à destra de Deus Pai. Por que Ele assentou? Já estava concluída a sua tarefa.
Quando a pessoa está em atividade, está de pé, está em movimento. Vocês estão sentados, eu estou em pé, agora eu sentei. Sentar significa descansar. Interessante que diz que Jesus sentou à destra do Pai porque a obra estava acabada. Ele só pode descansar porque ele disse na cruz, a obra está consumada. Se não está consumada, não pode sentar. Enquanto não acabar, não pode. O Pai sentou ou descansou depois que completou a obra da criação. 6 dias trabalhando. No 7º ele descansou. Tem uma ilustração interessante. Adão foi feito no 6º dia, não foi isso? 6º dia. O primeiro dia de vida de Adão foi o dia do Senhor, 7º. Ele começou a vida dele descansando. Por que Adão sentou? Por que Adão descansou? Não tinha mais nada para fazer, estava concluída a obra. Por que não descansamos? Porque não percebemos que já está concluído, está acabado. Então você sempre acha que tem que fazer alguma coisa. Esse achar que tem que fazer é que é o problema. Ele já fez. Quantos cremos que ele já fez? Que fez. Ele já fez. Está acabado. Você não tem que fazer nada. Já está acabado. No que diz respeito à nossa salvação. Mas aí, diz que ele ressuscitou dentre os mortos e assentou-se. Se a Bíblia dissesse só isso, nós não temos problema nenhum de crer nisso. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou, Jesus sentou à destra do Pai. Só que a Bíblia demanda uma fé de cada um de nós que vai além disso. Fala que a história de Jesus é a nossa história, que ele morreu na cruz, não só por nós, mas morreu na cruz como nós. Você tem que crer que você morreu juntamente com ele. Tem muita gente aqui que está querendo matar a carne e querendo matar o velho homem. E aí esse velho homem não morre nunca e essa carne não morre nunca. Mas Paulo escreve e diz assim, que o velho homem já foi crucificado. Romanos capítulo 6. E não só fala do velho homem, mas fala que a carne também. Os que estão em Cristo crucificaram a carne. Gálatas fala isso. Peraí, foi ou não foi? Eu sinto que não foi. Eu sinto ainda a carne aqui, né, vibrando, né? Que negócio é esse? E aí que entra a diferença entre crer ou não crer. E aí que eu quero citar um texto chave. Está lá em Hebreus também. Não haja entre vós perverso coração que vos afaste do Deus vivo. Perverso coração de incredulidade. Então, o que me afasta de Deus? Incredulidade. O que me aproxima de Deus? A fé. O que faz as coisas acontecerem? Obrigado, meu irmão. O que faz as coisas acontecerem? A fé. O que faz as coisas não acontecerem? A incredulidade. Não só isso, aborrece Deus. Então, ser incrédulo não é uma coisa de somenos importância. Ser incrédulo não é uma coisa assim, ele não creu, não creu. Ele faltou fé. Não, aquela é um homem de fé. Todos nós temos que crer. Todos. Todos. Quando devemos crer? Sempre. Quando devemos crer? Todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Porque é pela fé que vamos trazer à realidade algo que não existe. Você quer que as coisas aconteçam? Creia. Não existe ainda, a não ser lá. Mas diz a palavra, ele já nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Me lembrei de um texto, vamos ler. Nas regiões celestiais em Cristo. Abram 2 Coríntios, capítulo 1. Esse texto é maravilhoso, gosto muito dele. O dia que eu entendi ele, eu falei, meu Deus. Capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Diz assim. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Não, eu falei capítulo 2, falei errado. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 20. O segundo versículo. Na página esquerda. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20.
Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Quantas são as promessas de Deus? Tem nele o quê? O sim. Quantas promessas tem a Bíblia? Alguns estudiosos dizem que tem 1.608 promessas. É promessa que não acaba mais. E todas as promessas, Deus quer cumpri-las na nossa vida? A resposta é sim. E por que não cumpre? Por que não cumpre? Porque tem um elemento que é necessário. Você tem que crer nas promessas. Porque se tu não creres, você não entra no descanso. Você não se apropria delas. Não só tem o sim, por quanto tem nele o amém. O que quer dizer amém? Já pensou Deus falando amém? Ele fala amém para quê? Para as suas promessas. Tem nele o sim. Você vai cumprir essa promessa na minha vida? A resposta dele é sim. Mas o senhor tem certeza? Ele diz amém. Tem certeza? Amém. Assim seja. Sim. Nunca se imaginar que Deus falasse amém, né? Fala amém. Todas as promessas dele. Se tu creres. Então quando Jesus se apresenta para as irmãs Marta e Maria, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Está desafiando elas crerem nele. Elas criam nele? Criam, mas muito limitadamente. Quer ver? Elas mandaram chamar Jesus. 4 dias antes dele ter chegado lá. Diz que quando ele ouviu o chamado, e o chamado, a mensagem que foi passada a ele é, teu amigo Lázaro está muito enfermo, gravemente enfermo. É necessário que venha com urgência para curá-lo. Esse pedido foi acompanhado de fé, sim ou não? Sim, claro, senão nem teriam mandado chamá-lo. Mas quando Jesus chega e diz a palavra, ainda bem que está registrado isso, que ele demorou mais 2 dias, e tenho que dizer algo, deliberadamente, intencionalmente. Qual era a intenção dele? Por que ele demorou? Por incrível que pareça, ele queria que o Lázaro morresse. Por que ele queria que o Lázaro morresse? Porque ele queria ir lá não para curar o Lázaro, ele queria ir lá para ressuscitar o Lázaro. Aí ele chega, quando ele chega lá, as irmãs vão encontrar com ele no meio do caminho e lamentam. Olha a lamúria dela, ela lamenta, Senhor, quase que uma repreensão indireta era. Por que tardaste tanto a vir? Meu irmão precisava tanto de você aqui, você era amigo dele, ele precisava de você. Se tu chegasses a tempo, teria oportunidade de curá-lo da sua enfermidade. Era enfermidade grave, nós sabemos que era grave, porque ele morreu. Não era uma doencinha qualquer, uma doença mortal. Matou ele. Jesus não se abalou com aquela afirmação, mas você vê que ele desafia ela a crer numa medida maior. Ela cria em Jesus, cria, mas só para curar enfermos, não para ressuscitar mortos. Será que não parecemos com Marta e Maria? Nós aqui temos coragem de orar para tudo quanto é enfermidade, desde câncer, AIDS, não tem problema. Mas se alguém cair duro aqui e morrer, irmão, tem que buscar lá o caixão logo, irmão, aqui. Se foi tá com o senhor, tá numa boa, tá numa boa. Tá lá com os anjos, tá lá tocando harpa, né? Ninguém pensa em orar pelo defunto aqui para ressuscitar. Se Paulo pensasse assim, jamais teria orado pelo jovem que caiu da janela. Certo ou errado? Orou. Cria, olha a fé. Jesus manda os 12 de 2 em 2 e diz, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Curar enfermo e ressuscitar morto, para Jesus não fazia diferença, ou fazia? Não, para nós faz. E aqui está o problema. Falta-nos fé. Jesus, por incrível que pareça, não manda orar pelos enfermos. Sabia que nós fazemos muita coisa errada. Uma delas é essa. Há uma única passagem no Epístola de Tiago que fala, se alguém está enfermo, né, chame os presbíteros e vai lá,
unge ele com óleo, se houver cometido pecado, se lhe é perdoado, e a oração da fé salvará o enfermo, vai curá-lo, e se cometeu pecado, vai ser perdoado. É uma referência. Mas a ordem de Jesus para nós, por incrível que pareça, ele não manda orar pelos enfermos. Ele dá uma ordem, como tudo o que ele faz. Ordem, ordenança. Curai os enfermos. Ele fala isso para quem? Para o Vinícius. Fala isso para o Luiz Henrique. Fala isso para o Vilário. Tem alguém enfermo perto de você? Tem. E ele perguntou qual é o tipo de enfermidade? Nós selecionamos. A dor de barriga, dor de cabeça. Nós não tem problema orar. Senhor, cura essa dor de cabeça, cura essa dor de barriga. Mas quando fala assim, esse camarada aqui está com câncer terminal. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Começamos a pedir misericórdia, mas pedir misericórdia não é para o enfermo, pede misericórdia para você, porque você não está crendo. Tem que crer. Passamos por essa experiência. Está aqui, cadê o Vilmar? Que trouxe a... está aqui. Você lembra, Vilmar? A porta do tabernáculo da fé. Marcos tinha passado por uma experiência de câncer nos testículos, e Deus tinha dado uma palavra a nós. Para não fazer a cirurgia que eu vou fazer, arrancar todos os grânulos, ser chamado de grande cirurgia. E Deus, oramos 15 dias até ele falou assim, eu vou curá-lo. Nós chegamos para ele tinha pedido para nós, vocês busquem a Deus, e o que Deus falar para vocês eu vou fazer, se devo fazer a cirurgia ou não. Que responsabilidade, um dos que está orando por ele, o próprio pai dele, e jejuando, orando, e de repente, Deus falou, vocês vivem falando que eu curo, que eu faço, que acontece, chegou a hora de vocês crerem, agora vocês estão tremendo, chegou a hora de vocês crerem. Como é que a gente sabe se creu ou não creu? O Marcos está vivo, por isso. Cremos. Mas aí, naquela semana, entra um homem, que nunca tínhamos visto. Falou primeiro com o Vilmar. Isso faz 30 e poucos anos. Entrou um homem na congregação, e eu estou entrando, e nós tínhamos por hábito, acho que fazem isso até hoje, chegar antes da hora para orarmos, chegar 15 minutos antes. E eu estava atrasado. Então estava entrando com pressa, o Vilmar, pumba, me pegou pelo braço e disse, Moacir, temos que orar por esse senhor aqui. Era um senhor de 30 anos, barbudo, a vestimenta dele me chamou a atenção, camisa branca toda meio encardida e sandália havaiana no pé. E estava de terno. E aproximei dele, perguntei para ele o nome dele, e ele falou, eu senti um cheiro de bafo de pinga, tinha tomado aguardente. E aí eu aproximo dele e falei para ele assim, qual é, o Vilmar não, primeiro o Vilmar disse, temos que orar para ele. Eu falei, não, nós tínhamos o hábito de orar no final da reunião por todos os enfermos. Não, ele fica aí na reunião, no final nós vamos orar. Eu estou atrasado, eu quero ir orar. Ele falou, não, ele quer ir embora, ele está sentindo muitas dores. Ele quer que ore agora. Eu falei, tá bom, vamos orar. Aí perguntei, o que você tem? Aí vem o problema. Ele abriu o paletó assim, e disse, câncer terminal. Estava todo enfaixado. Me abriram, os médicos me abriram e disseram que eu estou podre por dentro. Só vamos se ouvir, irmão. Estou podre. E que vou morrer dentro, no máximo, 2 meses. Fecharam de novo, disse que não tem jeito, não tem cirurgia que me cure. Aí eu caí na besteira. Foi besteira porque ele me repreendeu na hora, falou assim, tu crês que Deus pode te curar? Ele falou, se eu não cresce, eu não entraria aqui. E falou mais, essa é minha última esperança, ou minha única esperança. Interessante que esse local de reunião era chamado, tinha umas letras garrafais grandes assim, escrito Tabernáculo da Fé. Ou Maravilhas da Fé. Maravilha, ele ia passando na rua, viu lá, Maravilha da Fé, aqui mesmo, aqui que eu vou ter que resolver meu problema. Aí, se dependesse, com sinceridade eu vou dizer isso, da minha fé naquele momento, esse homem não seria curado. Não seria. Porque não é oração de um pastor que cura. Não é oração de um Vilmar que cura. Aí eu
desesperado, né, querendo reforçar um pouco mais a minha fé do que a dele, que me parece que ele cria, eu falei, tá vendo aquele rapaz ali? Estava uns 10 metros de distância, era o Marcos de Costa conversando. Falei, aquele rapaz ali foi curado de câncer. Mas soou tão banal, tão vazio, porque como é que eu posso provar que ele foi curado? Era pela fé, não dá para provar. Para saber se ele foi curado ou não, precisa de 5 anos para os médicos dizer que não produziu metástase, ele não morreu, então aí eu dou um atestado de fé. Aí chamei o Marcos, para reforçar, né? O pelotão de oração, né? Chamei o Marcos. Veio o Marcos, mas algo que ele falou me comoveu muito. Eu perguntei, você é casado? Ele falou, sou casado. Tem filho, tem 2 filhinhas, moro em Santa Rosa. Mas eu não vou para casa, porque não quero dar esse desgosto para mim. Eu estou andando pela rua. Não como há muitos dias e não sou alcoólatra. Eu estou bebendo porque não suporto a dor. Era no estômago que eu tinha câncer. Já tinha lastrado para o intestino. Aí falei assim, Senhor, tem misericórdia dessas filhas desse homem, dessa mulher que ele nem vai vê-lo, que ele está decidido a não ir para casa. E oramos. E o surpreendente, eu orei, ele virou as costas, agradeceu e foi embora. Eu pessoalmente, talvez o Vilmar deve ter pensado, nunca mais iam ver esse homem. E nem saberia dizer se ele foi curado ou não. Mas Deus estava nos provando. No domingo seguinte, o pregador na General Câmara era eu. Quem senta na primeira fila, olhando para mim? Ele, com a mesma roupa, a mesma barba, mesma sandália havaiana e mesmo semblante de dor. Eu, só de olhar para ele, sabia que ele não tinha sido curado. Aí eu pregando, eu olhava para cá, olhava para lá, não olhava lá. Olhava, o olhar dele era assim, fixo em mim. Não mexia, não sorria. Mal eu estava terminando a palavra, eu vejo que ele levantou e começou a andar em direção. E ele andava assim, ó. Tinha 28 anos. Aí eu terminei e fui atrás dele. No corredor, em direção ao elevador, eu toquei no ombro dele, ele virou, nem virou o corpo todo, ele só virou o pescoço assim. Eu falei, e aí? Ele falou assim, nada. Só isso, nada aconteceu. Eu falei, meu Deus, Jesus. Aí eu creio que nessa hora é que brotou fé no meu coração. Eu falei, Senhor, nós te pedimos para curá-lo. Eu, Vilmar, o Marcos, oramos, e tu não atendeste a nossa oração? Tem misericórdia desse homem, se não tem dele, tem das filhinhas dele, da mulher dele, faça algo por ele. De novo achei que eu nunca mais ia vê-lo. Foi embora. Domingo seguinte, a surpresa foi encantadora. Tá eu, Erasmo e Moisés entrando para orar no gabinete pastoral. Nisso ele vem atrás e fica perto de nós, e Moisés, pastor Moisés, põe a mão assim. Onde o senhor pensa que vai? Aí eu falei para Moisés, ele tem um testemunho para dar, ele foi curado de câncer. Eu sabia, por que eu sabia? Ele estava barbeado, camisa limpa, um sorriso nos lábios, e eu falei, ele tem um testemunho para dar. Quando eu falei que era câncer, ele foi curado, Moisés parou na hora. Diga-me o que aconteceu. Aí ele falou, oraram por mim, aí não aconteceu nada. Mas agora, depois de domingo, eu saí, nesse dia eu nem orei por ele, a não ser sozinho, né? Reclamando de Deus que não tinha curado. Aí ele saiu, eu saí daqui, na segunda-feira senti fome. E comi. Vontade de comer, eu comi. E me senti muito bem. Na terça comi de novo. Aí eu falei, algo está acontecendo. E fui no médico. Aí ele ia no médico que tinha encaminhado ele para cirurgia, mandou tirar uma radiografia e não encontrou mais nada. E aí falou assim, essa radiografia não é sua, vamos tirar outra. Ele falou, não é minha, não, vai lá tirar outra, não acredito que seja essa aqui não. Aí tirou outra, a mesma coisa. Aí o médico pegou, encaminhou ele para o cirurgião, falou, vai lá no cirurgião tal que ia te operar. Ele foi no cirurgião, levou as 2 radiografias e falou, o médico falou, então está me encaminhando para o senhor examinar aqui. Ele olhou, o que vocês acham que o médico falou? Ele não acreditou, falou, isso aqui não é a sua radiografia.
Eu te vi por dentro como é que você estava. Isso aqui não é sua, não tem nem cicatriz aqui. Não é sua. Tira outra radiografia. Tirou a terceira, no mesmo dia. Tirou a radiografia, aí olhou e falou, incrível. E ele decidiu judiar do médico. Ele falou assim, doutor, o senhor não falou que eu ia morrer dentro de 2 meses? O senhor não falou que eu estava podre por dentro? Como é que o senhor diz agora que eu não tenho nada? Ele falou, não sei o que aconteceu. Aí que ele deu testemunho. Mas eu sei. Jesus me curou. Posso dizer para vocês que ele creu. E isso foi. Eu disse lá quando ele acabou de contar esse testemunho para nós, eu disse, lembra que Jesus teve misericórdia de você e te salvou. Ele falou assim, eu sei, eu devo minha vida a ele. Já estou trabalhando como empregado de uma empresa de ônibus, sou trocador, já mandei chamar minha esposa e meus filhos e nós vamos morar aqui em Porto Alegre. Agora eu pergunto, essa é a pergunta que eu tenho para mim e para vocês. Por que isso não acontece todo dia? Por quê? Será que não tem doentes? Pessoas com câncer? Pessoas com AIDS? Por que não acontece? Por que tem só uma coisa tão distante, tão longínqua? A resposta é uma só. Não cremos. Não temos fé. Então vejam a importância da fé. Nós temos que orar, clamar, Senhor, mesmo como os discípulos fizeram, aumenta a nossa fé. Faça algo, porque queremos ter uma fé dinâmica, uma fé que funciona, uma fé que atrai maravilhas, que traz resultado, que traga as coisas à existência que não existem. Lembra que a lei do mundo sobrenatural é a fé. A linguagem do Espírito é a fé. A fé é que aciona Deus, a fé que move o braço de Deus. Viver pela fé, portanto, alguns usam, alguns pastores especialmente, viver pela fé é receber provisão, receber sustento. Isso é o de menos. Como se a fé fosse estanque, pudesse ser usada num determinado compartimento, numa determinada situação. Ai de nós se só vivemos pela fé porque recebemos provisão de Deus. A fé que devemos ter tem a ver com a provisão de Deus em todas as áreas, em todos os momentos. Eu sei, disse Paulo, que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas, não é financeiro, as vossas necessidades. Tem promessa para isso? Tem 1608 promessas. E Deus diz que tem nele o sim e o amém, desde que creia. Crê somente. Por isso que a palavra de Jesus é crê somente. O carcereiro chega para Paulo, o que devo fazer para ser salvo? Crê somente, crê, e será salvo tu e a tua casa. Eu creio. O Henrique deu um testemunho. Ele creu. Mãe endemoniada, os irmãos tudo atrapalhado, ele atrapalhado, separado da mulher já, ele creu. E as coisas acontecem. Porque Deus começa a se mover. Queremos ver o Espírito de Deus se movendo? Queremos, mas só se move pela fé. Então estou desafiando vocês, Deus está desafiando, não Moacir, a vocês serem homens e mulheres de fé no Senhor. Creiam de todo o coração. Por isso que a Bíblia diz, se confessares a Jesus como Senhor, às vezes a gente para só na confissão. Confissão só não basta, porque diz, me chamai Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos mando. Falar Senhor é uma coisa, mas se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, será salvo. A salvação depende de eu confessar sim, de eu admitir que Jesus é o Senhor sim, mas eu tenho que crer. Você quer que Deus use você no ministério, seja ele qual for, creia nas promessas dele. Eu vi um irmão falando essa semana, dizendo assim, seja abençoado. Eu corrijo também. Nós não temos que falar que Deus te abençoe. Por que não?
Sabe o que não? Já diz, é passado. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem, é passado, abençoado, com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção, não algumas bênçãos. Toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Está lá, a bênção está lá. Você tem que ir lá pela fé e trazer para a terra. Amém? Pela fé, pela fé, pela fé. Deus é poderoso, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se hoje a igreja não é semelhante à igreja dos apóstolos, que a sombra de Pedro curava os enfermos, não é que há um problema com a sombra? A sombra é a mesma. Não é um problema com os lenços. Você já ouviu falar que os lenços de Paulo curava? Isso chama unção residual. Unção residual nós vemos na roupa de Cristo. A mulher disse, se eu tocar na orla do seu vestido, a unção de Cristo não estava não só no corpo dele, estava na roupa dele. Se eu tocar na orla dele, eu serei curado. Isso é fé. Se tocar. E aí Jesus disse, quem me tocou? Os discípulos acharam muito estranho, porque era uma multidão, todo mundo empurrando Jesus, barrando nele. Como você perguntas quem me tocou? Tantos te tocaram. Não. Tem alguém que me tocou de modo diferente. Era uma mulher com fluxo de sangue, 18 anos, sofrendo de hemorragia. Já tinha gastado seu dinheiro com os médicos. E ela tocou com fé. Por que eu digo isso? Jesus falou. Porque eu percebi que de mim saiu virtude. Aqui está o princípio. Toque em Jesus com fé e você vai receber a virtude dele. Só isso. Toca ele sem fé é um simples barrão. Muitos estavam esbarrando em Jesus. Não pensa que o milagre acontece porque você dá uma trombada em Jesus. Não. Toca com fé. Por que o lenço de Paulo curava? Pegava o lenço, já que o Paulo não pode vir aqui orar pelo enfermo, vamos pegar esse lenço dele e vão jogar em cima do doente. E ele era curado. Quer ver o que é unção residual? O discípulo de Elias pediu a porção dobrada do espírito de Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. Elias falou, dura coisa me pede. Ele era já chamado profeta do fogo. Escreveu, não leu? Está descendo fogo do céu. Aí, mas se você me ver, quando eu estiver sendo levado às alturas, você vai receber. E ele viu. O Elias tentava se livrar dele, não teve jeito. Ele agarrou no Elias, para onde Elias ia, ele estava ali, colado, à sombra de Elias. Aí ele viu Elias ser levado às alturas. O Elias já sabia que ia ser arrebatado. E aí deixou cair a capa. E o Eliseu pegou a capa de Elias e foi voltando para casa, chegou diante do Jordão. Jordão, o rio. Não é muito largo, mas é profundo, não tinha ponte. Ele pega a capa, unção residual. Capa do Elias, o profeta. E feriu, bateu no rio. E dizendo uma frase, onde está o Deus de Elias? E o Jordão abriu. Nós achamos isso maravilhoso, Moisés fazer isso no mar, né? Fazer isso depois também no Jordão. Mas aqui está um simples profeta, um jovem profeta, com uma capa na mão. Quando ele bateu a capa, ele tinha certeza, de fé, que aquela capa ia fazer toda a diferença. Ele morre. Quer ver o que é poder residual, unção residual? Ele estava enterrado, já era osso, uma caveira. Anos se passaram, obviamente. Foram enterrar um jovem, estava morto. E no que foram enterrar o jovem, iam jogar num vale lá, né? Onde estava um cemitério que enterravam lá, tinha a tradição de enterrar. E alguns ossos estavam expostos nesse vale. E vinha vindo uma caravana de salteadores, e eles ficaram com medo, pegaram o jovem, jogaram lá e saíram correndo. Só que esse jovem teve a felicidade, esse jovem morto, de cair sob a ossada do Eliseu. Tocou no osso de Eliseu, a vida entrou nele, ressuscitou dentre os mortos. Você mesmo morto, ressuscita. Quer ter essa unção, quem que não quer ter? Não queira ter unção só depois da alçada, né?
Tem um som antes. Funciona. Fé. Elias chega para a mulher viúva e disse: o que você tem aí para comer? Só tem uma porção de farinha, uma porção de azeite, fazer um bolo, eu e meu filho vamos comer, vamos morrer. Ele disse: mulher, vai lá e faz um pão para mim, faz um bolo para mim. Estou 40 dias sem comer, 40 dias sem beber água. E ela foi em obediência e fez. E ele falou: não vai faltar, mas nem azeite, nem farinha na sua casa. Não faltou uma outra viúva, estava lá com dívida, tudo, mesma coisa. Traga aqui 2 latas, você traz aqui uma porção de azeite. Aí enchia a lata, enchia a outra. Parou de encher lata porque acabaram as latas. Se tivesse 50, 100, 1000 latas, ia encher. Quem faz isso? Traz à existência as coisas que não existem. Por que tem que ser só no dia de Elias? Só no dia de Moisés? Só nos dias de Pedro? Só nos dias de Paulo? Querem ser povo de Deus? Tem que ser um povo de fé. Fé. Amém? E aí você entra no descanso. Sabe por que você entra no descanso? Que quem faz as coisas não é você. É o Senhor. Descanso. Entra no descanso do teu Senhor. Muitos de nós estamos esperando entrar no descanso do Senhor quando morremos. Ele manda entrar no descanso dele agora, hoje se ouvir a sua voz. Está ouvindo Deus falar com você essa noite? Então, o desafio é para você entrar. Sabendo que você ressuscitou juntamente com Ele e te fez assentar. Você também pode estar sentado nas alturas e reinando juntamente com Cristo. Reinar. Vencer os inimigos dele. Ele está sentado e o Pai diz: senta-te à minha direita até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem luta por nós é o Senhor. E nós devemos só sentar e esperar nele. Entrega teu caminho ao Senhor. Foi com esse versículo que eu me cometi. Confia nele. E o mais ele fará. Confia. A parte de fazer não é minha, é dele. A parte minha é confiar, é crer. E ele fará. Amém? Deus seja com todos nós nessa noite. Abençoe e entre no descanso do teu Senhor. Não haja entre vós perverso de coração de incredulidade, como aconteceu com aqueles. Entre, pela fé que você entra, pela fé que você descansa. Amém? Quanto mais cremos, mais descansamos. Não tem lugar para ansiedade, não tem lugar para depressão, não tem lugar para derrota. Fé é essencial para mantermos vivos. Amém.